Salve galera, eu sou o Rodrigão e esse é o Rodrigão Fala. Solta a vinheta. Am I wrong cause I wanna get it on till I die? Am I wrong cause I wanna get it on till I die? Get it on till I die, get it on till I die. Y'all remember me, y'all remember me. Bom galera, vamos começar aqui a segunda parte do especial sobre o Will Eisner no Rodrigão Fala. Como vocês estão vendo, ó, tô sozinho de novo, posso abrir os braços, posso me mexer, isso deve estar muito enquadrado. Bonito. Tô enquadrado, tá vendo? Ó, olha isso, ó, e deve estar bonito no vídeo eu fazendo isso aqui, ó, eu dançando, ó. Isso é mania. Então vamos lá, o que importa. Vocês não vieram aqui pra me ver dançando constrangidamente, vieram aqui pra me ver falar de Will Eisner, a gente vai continuar. Tinha parado no nosso vídeo anterior falando sobre o Spirit. O Spirit, que é uma das criações mais importantes do Will Eisner, que teve o seu ápice antes da guerra. O Will Eisner ele foi convocado para lutar na Segunda Guerra Mundial, na Grande Guerra. Todo mundo que podia ser convocado foi convocado. Como o Will Eisner tinha muitos talentos, ele era um grande cartunista, ele não foi pro fronte de batalha. Ele não chegou nem a treinar, ele ficou resguardado e colocaram ele para fazer propagandas, anúncios e desenhos pro exército. Como ele era muito talentoso, acabaram colocando ele para fazer uma revista chamada PS Magazine, que era uma revista de prevenção e manutenção de equipamento do exército. Os equipamentos na Segunda Guerra eles eram muito novos e eles chegavam muito rápido e mudavam muito rápido. Então, os soldados eles não tinham muito conhecimento desses equipamentos. E o manual do Will Eisner ajudou a que os soldados conseguissem conhecer melhor esses equipamentos. Ele salvou algumas vidas. Uma vez, em uma convenção, um cara veio falar com ele e perguntou se ele era o Will Eisner e agradeceu, porque ele teve um problema com um canhão de um tanque de guerra e ele conseguiu consertar por causa do manual do Will Eisner e aquilo salvou a vida do cara. Com isso, o Will Eisner ele começou a ver a grande possibilidade que os quadrinhos tinham como forma de aprendizado, forma didática, que é uma coisa que ele sempre imaginou. Ele nunca viu os quadrinhos como uma coisa infantil, ele sempre viu como uma coisa maior, ele sempre quis ver como uma coisa maior. Ele via como adulto e como possibilidade de aprendizado. Ele saiu da guerra e ele montou um outro estúdio. Ele não estava trabalhando mais com Jerry Iger, ele montou só um estúdio exclusivo dele, chamado Estúdio Eisner. Nesse estúdio, ele não revisitou o Spirit. Mentira, falei merda, o diretor vai me bater. Ele até revisitou o Spirit, mas ele não conseguia escrever grandes histórias do Spirit. Ele sentia que as grandes histórias do Spirit já tinham sido escritas e ele decidiu aposentar o personagem e parar de escrever material do Spirit. Ele começou então a trabalhar só com os manuais e com os quadrinhos didáticos que ele fazia para empresas e para o governo americano. Ele ficou fazendo isso boa parte do tempo, praticamente quase toda a década de 50 e 60. Ele voltou a ter contato com os quadrinhos só quando as convenções de quadrinhos norte-americanas começaram a acontecer. Elas eram organizadas de forma mais informal e menores. Não é tipo a San Diego Comic Con hoje em dia, que leva a caralhada de pessoas para ver gibi. Nessas convenções, o Will Eisner ele apareceu e ele voltou como um artista já aposentado, que tinha sido muito importante para o mercado de quadrinhos na década de 40 e 50. Ele teve contato aí então e conheceu um cara chamado Dennis Kitchen, que é um cara importante para a história dos quadrinhos também. O Dennis Kitchen ele tinha uma editora chamada Kitchen Sing Press. Essa editora ela publicava material independente, o que a gente pode chamar aqui no Brasil hoje de fanzine. Foi o movimento comics, mas era o comics com X, não com CS. Esse movimento era um movimento de quadrinistas que publicavam material independente. Entre eles tem Robert Crump e Art Spiegelman, que publicavam por essa editora. Tudo isso por causa do livro A Sedução dos Inocentes, que foi um livro que abalou o mundo dos quadrinhos, porque nesse livro o escritor dele defendia que o livro ele causava a delinquência juvenil e os quadrinhos eles eram responsáveis pela delinquência juvenil e a linguagem era inapropriada para as crianças. Então todas as revistas tinham que sair com um selo desse código de autorização. É como se fosse a censura, como funcionou aqui no Brasil com os artistas e tal. Por causa disso, o conteúdo das revistas ficou muito limitado e surgiram esses quadrinhos independentes. O Will Eisner, quando teve contato com isso, não se sentiu muito bem, porque os quadrinhos eles eram mais ou menos o reflexo da sua época, da época dos hippies. Era sexo, drogas e rock and roll. E aquilo não caiu bem pro Will Eisner. Ele era um cara nasceu na década de 10, ele trabalhou na década de 40, ele era um cara conservador, com ideias diferentes. Então aquilo não ficou legal para ele.
Mas ele decidiu, ele e o Dennis Kitchen, eles perceberam que eles poderiam trabalhar juntos. O Will viu o potencial que esses comics tinham, publicando material diferente, e aí ele decidiu publicar a sua primeira graphic novel, que na época nem se usava esse termo, que é uma das histórias mais belas que eu já li na minha vida. Que já foi escrita nos quadrinhos em geral. Muito boa, diretor, muito boa definição, que é Um Contrato com Deus e Outras Histórias de Curtiço. Um Contrato com Deus, ele engloba 4 histórias. A primeira, que dá título à revista, que é Um Contrato com Deus, e outras 3. Essa história, ela ia se chamar originalmente O Cortiço, mas o editor achou que esse nome não seria apropriado para quem vivesse fora de Nova York. Nesse momento da vida do Will Eisner entra um outro cara importantíssimo, que é o David Schreiner, né, diretor? David Schreiner, que era um editor de livros. E esse cara começou a trabalhar com o Will Eisner, ele era um crítico feroz ao Eisner. Aqui, no Contrato com Deus, a primeira história, a história que dá nome ao livro, é uma história biográfica. A filha do Eisner, ela morreu aos 16 anos, vítima de leucemia. E isso devastou o casal, a Anne e o Will. E essa história ela foi contada aqui. Ela foi meio que o desabafo do Will com relação à dor dele, o que estava acontecendo. Eu indico para quem quiser pegar isso aqui e ler que isso aqui é um absurdo. Não, peraí, como assim? Quem quiser pegar? Você tem que pegar. Se você diz que gosta de quadrinhos, você é obrigado a ler essa obra. Tá vendo? O diretor às vezes é mais cuzão que eu, mas ele tá certo. Agora eu vou falar mesmo. Se você não lê isso aqui, você tá de vacilo e não assiste meu vídeo, pelo amor de Deus. Lê isso aqui, tá? Bom, isso aqui foi um ponto de partida. Muita gente diz que o Eisner é o responsável por criar o termo graphic novels. Ele mesmo sabe que não é verdade. Um outro artista menor que não alcançou tanto sucesso já tinha usado o termo. Mas ele ficou ligado ao nome do Will Eisner, tá? Então a gente tem aqui Um Contrato com Deus, que é uma história magnífica que você precisa ler. Depois disso, o Will Eisner começou a trabalhar em outros projetos e outras graphic novels, sempre nesse formato. O lance dele era mostrar a vida humana, os sentimentos humanos e afins. Ele tinha uma visão completamente diferente. Eu não vou mostrar tudo que tem do Will Eisner para mostrar, porque não vai dar tempo. Mas vocês podem ver que a minha coleção é uma coleção de respeito, né? O que você acha, diretor? Porra, me impressionou. Ó, aqui a gente tem, por exemplo, Último Dia no Vietnã, que é muito difícil de encontrar, que é uma história que o Eisner ele aproveitou a época que ele estava escrevendo os manuais para o exército e que ele viajava para os campos de batalha e ele tinha acesso a várias histórias da Guerra do Vietnã e ele aproveitou isso para escrever essa história. Para você ter uma ideia de como ele ampliou a visão dos quadrinhos, tem muitas histórias dele que não tem quadros. Ele começou a trabalhar com as páginas abertas e tal. Ele realmente criou um estilo. Dentre essas obras dele, tem uma obra que teve uma importância muito grande, que foi a primeira graphic novel que ele fez, que foi a história com maior duração dele até a época. Um Contrato com Deus eram 4 histórias com o mesmo mote, reunidas num álbum. Força da Vida foi uma história com começo, meio e fim, de 139 páginas, falando sobre um assunto só, que é exatamente esse, a força da vida e as surpresas que a vida reserva. É aquela coisa que você pensa às vezes, pô, será que eu vou ser feliz? Será que eu não vou ser feliz? Tem gente que não vai ser feliz, tem gente que vai. Isso tá aqui dentro. Pode falar, diretor. E que conclui o que ele começou no Contrato com Deus, né? Exatamente. Que começou no Contrato com Deus, foi na Avenida Dropsy e conclui aí na Força da Vida. Olha, eu vou até mostrar essa página para vocês terem uma ideia do que o Eisner podia fazer. Dá pra pegar aí, diretor? Essa página aqui é bem legal, mostra o que ele podia fazer. Essa obra, ela realmente fala sobre esse lance da vida. E para vocês terem uma ideia do peso dela, o Eisner, ele nunca teve uma relação muito boa com, por exemplo, caras como Robert Crumb. Eles nunca se relacionaram, na verdade. E o Crumb, ele recebeu uma edição do Força da Vida, porque o Dennis Kitchen, ele mandava edições dos outros autores, né, para um pro outro. E o Crumb respondeu pro Kitchen em carta, falando para ele que era para ele agradecer o Will Eisner pela obra, porque ele estava num momento muito difícil da vida dele, com depressão e pensando em se matar. E depois que ele leu A Força da Vida, ele decidiu que ele não ia se matar,
que ele ia continuar. Isso é para você ter uma ideia do peso que tem a obra do Will Eisner. Ele sempre trabalhou com esses temas. Os temas dele sempre foram a vida humana. É assustador quando você lê Eisner, o quanto você percebe que ele observava os seres humanos. De um brilhantismo gigantesco. Bom, eu tô muito triste, cara. Eu já falei pro diretor que eu tô muito triste. Porque o Will Eisner tem uma obra gigantesca e belíssima e não vai dar pra falar tudo que eu gostaria de falar em 2 vídeos. E talvez vocês não queiram me ouvir falar tudo que eu gostaria de falar de Will Eisner em mais vídeos. Então a gente vai parar por aqui. Mas eu só quero deixar claro pra vocês a relação que eu tenho com esse artista. Porque eu conheci o Will Eisner através da primeira obra graphic novel dele, que foi O Contrato com Deus. E eu li isso, eu acho que eu tinha 16 ou 17 anos. Eu tava no auge de ler quadrinhos de super-herói. E quando eu li o Will Eisner, eu percebi que realmente os quadrinhos tinham um potencial diferente e muito maior do que os quadrinhos de super-herói. O Will Eisner, ele tem relatos e histórias belíssimas que você tem que ler. Sim, você é obrigado a ler. Por exemplo, Nova York, que é onde ele mostra como funciona uma grande cidade com coisas pequenas. Tem um edifício que também tem dentro da edição do Nova York, mas eu tenho a edição solta, que ele conta a história de um edifício através de 4 histórias de 4 pessoas. Tem a Avenida Dropsy, tem os manuais dele, o quadrinhos de arte sequencial, narrativas gráficas, tem a obra autobiográfica, Ao Coração da Tempestade. Eu esqueci de alguma aí, diretor? Não. Essa são algumas das grandes obras do Will Eisner. Tem a biografia que eu já mostrei pra vocês, que se vocês gostam do Eisner, querem saber um pouco mais sobre o mercado, vocês têm que ler. Ele é o maior artista que já viveu pra mim. O gibi que eu mais gosto em toda a minha vida foi escrito por ele. Eu não vou falar pra vocês qual vou deixar pra falar isso em um outro vídeo. Então eu tenho uma ligação muito forte com ele. Ele escreveu as melhores coisas que eu já li. Caras como Alan Moore, Frank Miller e Neil Gaiman beberam da fonte do Will Eisner. O Will Eisner é responsável por fazer esses caras existirem. E hoje, se você gosta daqueles quadrinhos da Vertigo, dos quadrinhos adultos, se você gosta dos gibis undergrounds que a gente tem recebido em enxurrada aqui no Brasil, você tem que agradecer diretamente esse cara. Esse cara, ele não tem um prêmio no nome dele, que é o Oscar dos quadrinhos à toa. Ele fez muita coisa. Se você nunca leu nada do Eisner, se você leu uma coisa só do Eisner, eu não gosto de você. Eu tenho raiva de você. Eu não quero mais que você assista os nossos vídeos, de verdade. Compactua comigo, diretor? Com certeza. E só ressaltando, foi essa obra aí que tu tava pegando que abriu as portas para tudo isso que o Rodrigão falou. Vértigo, quadrinho mais narrativo, mais romanceado. As autobiografias em gibis, Maus, que saiu depois de Um Contrato com Deus. Maus teve muita influência disso que o Will Eisner fez. Essa aí é a chave. Essa é a chave. Quando O Contrato com Deus saiu, uma curiosidade, não sabiam onde colocar ele nas prateleiras das livrarias. Não conseguiam colocar eles com os livros religiosos, não conseguiam colocar eles com gibis e com as tiras de humor. Porque na época não existia descrição para isso. Então a gente está falando de um cara que escreveu a história e fez parte da história. Ele é o maior quadrinista da sua geração, para mim, com certeza. Não tenho medo nenhum de falar isso. E eu espero que esse vídeo ajude vocês a conhecerem ele mais e irem atrás das coisas dele. Manda no comentário alguma dúvida, se eu puder ajudar, se eu puder ajudar vocês a conseguir alguma coisa do Will Eisner. Manda aí nos comentários que a gente troca ideia e a gente consegue e a gente debate isso aí, tá bom? Esse foi o vídeo. 2 partes, eu espero que vocês tenham gostado. Faltou falar muita coisa do Will Eisner. Dá sempre uma ligada no canal da Iniciativa HQ, até me enrolei pra falar. Muita gente lá, muita gente na Iniciativa. A gente ainda vai dominar o mundo. Assiste o vídeo de todo mundo, todos os canais lá. Dá um joinha se gostou, se não gostou, marca que não gostou. Mas ó, se você não der o joinha, se você não gostou, põe lá no comentário porque você não gostou. É muito fácil só falar que não gostou, tá bom? Exatamente. Se deu, não gostou, comenta. Me diz por que a gente vai trocar uma ideia, a gente vai descobrir porque você não gostou, porque aqui no Lado Negro é assim, a gente debate. Tá legal? Eu espero que vocês tenham curtido. Iniciativa, Lado Negro. O Rodrigão falou, o Rodrigão tá cansado, o Rodrigão vai embora. Tchau!